Olá pessoal, tudo bem com vocês? Josi Entrevista, episódio 31. O mês de outubro vai começar com tudo, com uma entrevista muito especial com ela, que faz da ida ao dentista uma diversão para a criançada. Doutora Isabela, mais conhecida como Tia Isa. Muito obrigada por aceitar meu convite de estar aqui hoje nos orientando sobre a odontologia infantil. Não se esqueçam de se inscrever no canal Josiane Zinato para acompanharem todas as sextas-feiras os episódios inéditos que vão ao ar para vocês, viu? E claro que a Isabela vai receber um mimo muito especial da parceira nova que está aqui no Josi Entrevista. Olha aqui, na verdade, ó, quem está aqui? Fábrica, gente, moda Kids e Teen. Ela mandou 2 presentes, tá? Um mimo pra tia Isa. Nossa! Gente, esse mimo, não sei se está sentindo um cheirinho no ar. Essa fragrância da Fábrica, da vontade de você mastigar essa loja de tão delícia que é. E a Camila mandou a fragrância da loja de presente pra Isabela, gente. Nossa. Pra você borrifar nas roupinhas do Biel, pra você borrifar no quartinho dele. Olha que delícia. Cheiro de criança, né? Uma delícia. Nossa, delicioso. Amei. E esse presente especial da Fábrica aqui, ó. Pra você? Não é pra você, viu? Esse presente vai para o Gabriel, filho da Isabela, pode abrir. Que é uma fofura, gente, o filhinho da Isabela, pois afinal de contas, outubro é o mês das crianças, né? E ele vai ficar ainda mais lindo e estiloso com o presente da Fábrica. Essa loja maravilhosa, vou deixar o Instagram para vocês seguirem, traz sempre os estilos mais lindos. Olha que fofura, a vida é uma praia, gente. Isabela que adora praia, né, Isabela? Amei. Biel gosta de praia? Ama, gente, olha que lindo. Muito obrigada. Gente, ó, a Fábrica sempre traz os estilos mais lindos e de qualidade para você vestir o seu filho e a sua filha. As melhores marcas você encontra na Fábrica e quem é mamãe e papai quer sempre dar o melhor pro seu filho, né? Então, na hora de comprar roupas para os seus filhos, escolha a Fábrica, porque eles vão arrasar com os looks, tá? A loja fica na Rua Tavares de Melo, é toda linda, eu entro lá e quero levar tudo. Então, obrigada, Camila, pelo carinho de estar aqui no Josi Entrevista, presenteando o Biel, porque o mês é pra ele, né? Muito então, obrigada. presente é pra ele, muito bem. Bom, e vamos começar a entrevista de hoje com a tia Isa, que é famosa nas redes sociais, porque ela sempre leva de forma prática, simples e alegre as informações sobre a odontopediatria. E ela consegue fazer desse momento algo leve e descontraído. A gente sabe que a ida ao dentista pode ser traumática, né? Principalmente para as crianças, mas até mesmo para os pais. Fala pra gente, Isabela, como que você trabalha essa questão de conexão com a criança para que a ida ao dentista seja algo mais prazeroso para todos? Primeiro, né? Olá. Tá presente. Prazer, né? Sou tia Isa, como a Josi me apresentou. Então, quando eu decidi fazer odontopediatria, né? Quando eu senti que eu ia atender apenas criança mesmo, eu pensei exatamente nisso. Como que vamos fazer para deixar a ida ao dentista mais leve, para a criança não ter trauma? E a ideia foi fazer um espaço Kids. Então, lindo, tá? Aqui aos fundos vocês conseguem ver, ó. Mas depois eu vou colocar na edição pra vocês aqui o espaço Kids da tia Isa, que atrai as crianças, isso aqui. Atrai. A minha primeira consulta é mais conversa com os pais. Claro que eu sento, examino a criança, com certeza. Mas o espaço Kids faz com que as crianças fiquem ali, brincando, para tirar um pouco o medo do consultório. Não chega no consultório e senta na cadeira odontológica, né? A criança chega, se habitua, conhece o ambiente, então brinca ali. Eu tenho uma pessoa que me ajuda para ficar distraindo. Essa pessoa também faz brincadeiras com as crianças, né? Dependendo se for maiorzinha, que eu já vou fazer ali. Então, ó, a tia Isa vai usar isso aqui. A gente tem um bocão. Então, isso faz a criança se ficar mais à vontade e esquecer um pouquinho que veio aqui para examinar. Depois que eu conversei com os pais, passei todas as orientações, eu faço a criança entrar ali, então eu faço mágica, a cadeira tem toda uma coisa lúdica ali por trás. Eu tento usar o lúdico. Claro que às vezes muito bebezinho não é dessa forma, né? Mas eu preciso examinar. Mas quando a criança já entende, a gente consegue bem usar o lúdico. E esse espaço Kids fez sim diferença. Que bacana. A criança vem... Vira uma atração. Vamos na tia Isa? Vamos! É uma atração. Normalmente eu tenho
pouca dificuldade com as crianças aqui em aceitar o tratamento. Que bacana, isso é um alívio para os pais, né, gente? Porque eu falo, a gente levar filho ao médico, você já vai pensando, meu Deus, como que eu vou segurar a criança, como que eu vou, né, fazer com que ele não grite, não chore, e você saber que você tem um lugar preparado, pensado ali no seu filho, aumenta a nossa confiança, a nossa tranquilidade, com certeza os pais agradecem, né? Sim, muito legal. Bom, e quando o bebê nasce, já nos primeiros dias de vida, os pais já têm consulta marcada com o pediatra, né? Para fazer todo o acompanhamento da criança. Como é feito esse acompanhamento no dentista? Precisa nascer o primeiro dentinho? Ou de quanto em quanto tempo precisa levar? Como que funciona? O que acontece? Assim que o bebê nasce, o ideal é que depois que passou aquela fase inicial do puerpério da mãe, já trazer ao dentista, né? Ao odontopediatra. Precisa ter dente, não? Não precisa ter dente. Por quê? Existem alterações bucais que dá em bebês e também a gente já começa a passar orientações não só sobre a escovação, mas sobre chupeta, mamadeira, copo, como fazer, examinar a língua também, né? Gente, então, a gente tem que entender que, né, o dentista, né, ele não é só dente, né? É a saúde bucal, né, toda, né? É a saúde como um todo. Então, a saúde como um todo, né? Então, é isso que a gente tem que avaliar. O ideal é trazer antes do dentinho, porque assim que nascer o dentinho também, a gente já começa com orientações, já começa a usar, fazer a escovação da maneira correta. Porque às vezes os pais vêm aqui e já vêm de uma forma errada, fazendo de uma forma errada. Só que eu sei que não é, muitas vezes isso não acontece. É verdade. A gente acaba que pós-gestação, né, a gente fica meio louca. Fica mesmo. É difícil dar conta. Eu sei que não acontece, mas nascer o primeiro dentinho é o prazo máximo para trazer a primeira vez. Entendi. E os retornos vão depender de cada criança. Então, tem criança que eu preciso ver de 2 em 2, de 3 em 3, mas o máximo de distância que eu dou são 6 meses. 6 meses, né? 6 meses. E é legal esse início porque você já instaura bons hábitos. Sim. Não deixa, porque a gente não tem noção, gente. Pai que é leigo, não tem noção de nada. Então, você pegando essas informações desde cedo, você consegue instaurar hábitos ali, né, que vão ser fáceis de manter depois. Porque depois que criar hábito ruim, minha filha, pra tirar de criança é uma tristeza, Exatamente. né? Então, toda essa orientação, o pediatra, claro, é fundamental, né? Mas cada um na sua área, né? Exatamente. Então, o pediatra não vai ter tanta, né, foco na saúde bucal quanto um profissional. A gente já tem vários pediatras aqui que já coloca isso. Já fazem a recomendação. Fala com os pais, fala, tem que levar no odontopediatra. E eu tenho muitos pacientes encaminhados assim de pediatra que já tem essa visão de que cada um na sua área, a gente tem que ver como um todo. Exatamente, muito legal. Infelizmente, a alimentação na primeira infância afeta muito a dentição. Por mais que a gente tente controlar a ingestão de doces e demais alimentos não saudáveis, né, porque não é só o doce, a gente tem que saber isso, o acesso a esse tipo de alimentação está muito fácil. E às vezes dá até briga com a própria família. Gente, as avós, principalmente, para evitar os doces com a criançada, né? Como que esse tipo de alimento pode afetar a criança? O que acontece? Hoje a ingestão de açúcar, né? Então o carboidrato que quebra e vira açúcar é prejudicial. Vamos falar na parte odontológica, porque de saúde geral a gente já tá mais... Já sabe! Mas na parte odontológica é prejudicial porque pode dar cárie, que é a doença bucal mais comum na infância, é a lesão de cárie, né? Eu falo que eu não proíbo doce, não é isso, mas a gente tem que ter muito cuidado com a frequência durante o dia. Então, tentar ofertar depois dos 2 anos, tá? Isso ideal, é claro, né, gente? Açúcar, a ingestão tem que ser a partir dos 2 e mesmo assim de maneira controlada. A gente precisa ofertar esses alimentos para as crianças, mas de maneira controlada, mais esporadicamente, mais aos finais de semana. Então tem que ter esse controle. Quando a gente ingere esse tipo de alimento, se a gente ficar comendo com alta frequência, vai produzindo, a bactéria que a gente tem na nossa boca começa a produzir um ácido e vai fazendo o dente corroer, até formar cárie. Só que, lógico, a gente comeu um biscoito e isso deu cárie? Não. A gente comeu um biscoito, o dente está lá corroendo, perdendo estruturas mínimas. Quando a gente escova, o dente repõe essa estrutura. Só que a criança que belisca muito, come esse tipo de alimento o dia todo,
vai fazer dar cárie, porque vai perder mais estrutura do que repor, e aí começa a aparecer as lesões. Então eu falo com os pais, cuidado com a frequência desse tipo de alimento. Isso, gente. E a dica é não tenha à vista, porque criança quer o que ela vê. Né? Então eu falo assim, o pai tem um domínio disso, a gente tem que ter essa consciência, né? Sim. Você vai ter ali um esconderijo que só o pai vai saber, que de vez em quando sai alguma coisa, mas se deixar à vista de criança, acabou, eles querem toda hora, tem que né? tentar deixar à vista fruta, coisas mais saudáveis. Isso. Essas coisas realmente criança se comeu, gostou, ela não tem a maturidade para saber que nem a gente às vezes tem. Verdade. Toda hora a gente quer às vezes comer um docinho, né? Então é melhor não ter na vista deles e quando puder, vocês ofertam. Muito bom, muito bom. Bom, e falando em produtos, hoje tem diversas opções no mercado de escovas, cremes dentais, fio dental, enxaguante bucal, que atraem as crianças por serem coloridos, brilhosos, neon, do personagem favorito, né? Como que podemos identificar quais os melhores e quais devemos evitar? Vamos falar de escova. Qual a característica que eu falo com os pais assim para observar? Cerdas sempre macias. E o tamanho da cabeça da escova, onde que fica as cerdas ali, é a cabeça da escova. O tamanho dessa cabeça da escova deve ser compatível com o tamanho da boquinha da criança. Entendi. Então, um bebezinho, você dá uma escova muito grande, porque normalmente essas coloridas, esses desenhos chamam a atenção, mas as menorzinhas não tem tanto desenho, não vai higienizar direito. Então, é sempre olhar isso. Cerdas macias e o tamanho da cabeça da escova compatível. Às vezes, o que eu oriento para os pais? Tenha uma escova, deixa a criança escolher a escova que quer, deixa ela escovar e depois, na hora da gente escovar, da gente fazer aquela faxina, a gente tenha uma escova com as características ideais para fazer uma boa escovação. Isso, legal. E isso é importante, né? Que às vezes o pai passa ali a página dele, então toma. E gente, criança não tem essa ideia de como deve fazer. Às vezes faz um pra cá, cuspiu, acabou. E não pode, né? O pai tem sempre que dar aquela checada, segunda checada ali. O que acontece? Eu falo assim, quando que a criança tem maturidade para escovar o dente sozinho? Tá escrevendo letra cursiva bem feita? Então tem uma destreza motora para fazer uma boa escovação. Legal. Antes disso, os pais sempre têm que fazer. Pode deixar fazer para incentivar, mas o pai, a criança tá mais brincando, o pai tem que fazer de fato. Depois que tem essa destreza motora para fazer uma boa escovação, os pais continuam tendo que supervisionar, porque aí começa a preguiça. Quer ver desenho, quer brincar, a última coisa é escovar. Então, eles têm muita preguiça, né? Então, a gente sempre tem que estar lá supervisionando. Verdade. Bom, e falando nisso, né, da escovação em casa, pode ser uma maravilha, porque tem criança que gosta, tem criança que pede, mas também pode ser um desafio para muitos pais. Qual dica você dá para esse momento na escovação em casa ser algo mais tranquilo? Primeiro, eu acho que o pai tem que estar tranquilo, porque às vezes a gente fica com muita ansiedade, nossa, escovar, igual a ansiedade de introdução alimentar, nossa, vai comer perfeito, então a gente fica criando um cenário perfeito que às vezes não acontece. Começar o hábito de cedo também, então de novinho começar com aquela tranquilidade, fazer com calma. Então, às vezes, começa a escovação sem a pasta, para ele acostumar com a escova na boca. Depois já começa a pasta. Depois começa você colocando a mão e puxando para fazer uma boa higienização. Então, ter essas aproximações que a gente fala de devagar faz diferença. Fazer um boneco que gosta, colocar um desenho que tem muito desenho educativo, aquele Daniel Tigre. Essa é a minha escova de dentes. Essa é a sua. Bom trabalho, Daniel Tigre. Obrigado. Se os dentinhos você quer fazer brilhar, 3 vezes ao dia tem que escovar. Pra cima e pra baixo, escove sem parar. Olha que legal, já ouvi falar. É muito educativo, então ele faz a hora da escovação, tem outros desenhos também, cantar musiquinha. Às vezes eu tenho vídeo do Gabriel no Instagram, que os pais falam que as crianças amam. Então coloca e às vezes incentiva, fazer em você, colocar a criança na frente do espelho, deixar a criança fazer primeiro e depois fazer, dar uma escova para a criança e depois você continuar ajudando, achar que ela está te ajudando. Então tem essas técnicas e tentar ficar tranquilo. Não ser aquela pressão, né, enorme. E pode ser na cama?
a escovação? Como que... Ou então tem que criar esse cenário de ir pro banheiro e tal? Pode ser na cama, sim, não tem problema não. Os menorzinhos, eles não cospem ainda. Então, eu mesma lá em casa, eu introduzi essa escovação na cama porque eu não queria atrapalhar a rotina do sono, principalmente a noturna. Então, ele tomava o leite dele lá na cama mesmo, eu escovava, né? E a visualização, a gente escovar o dente da criança deitado, a gente visualiza melhor. Verdade. Agora que tá ficando maiorzinho, vai começando a cuspir, é bom a gente levar pro banheiro para a criança ter essa noção, que tem que cuspir, que tem que fazer, mas tentar inclinar a cabeça da criança para você conseguir visualizar, fazer uma boa escovação. Mas eu ainda, uma escovação no dia, eu coloco o Gabriel na cama para escovar bem feito, mas não tem problema fazer na Ai, cama. gente, maravilha, né, Gabriel? Que sorte a sua, hein, meu filho? Que sorte a sua, vai estar com dente Ainda todo. bem que ele deixa, né? Ainda bem, Tá se não, mas com o Gabriel, como é que foi? Conta pra gente. Desde o início, você tem vários vídeos dele mais bonitinho, né? Desde pequenininho, ele já tendo contato com a escova e aquilo tudo. Foi tranquilo? Ele adaptou bem a esse método? Sim. O que aconteceu? Antes dele ter dente, eu dava muito mordedor pra ele. Eu tinha os mordedores que imitavam a escova. Então, eu ficava passando na boquinha dele, não no intuito de higienizar, mas no intuito de dessensibilizar a boquinha dele. Então, eu ficava passando mordedor. Quando veio o dentinho, eu já comecei a escovar. Então, eu mostrei, eu fiz em mim, fingi que estava escovando em mim com a escovinha dele. Ele viu, ele estava sentadinho de frente, depois eu fui nele. Aí foi muito leve, muito natural, ele aceitou e eu fazia isso sempre no mesmo horário. Então, se era rotina, sempre, né? Rotina. Se era sempre após o almoço e antes de dormir, todos os dias eu fazia após o almoço e antes de dormir. E isso foi natural, aí a gente foi fazendo. Tinha vezes que ele queria pegar a escova, eu percebia que bebê, às vezes, tem muita necessidade de pegar. Eu dava uma outra escova pra ele, ocupava a mão dele. Isso. E eu conseguia escovar, ia cantando e brincando. E foi Gente, natural. tá vendo? Ó, papais e mamães aí seguem as dicas pra ter sucesso com os bebês, viu? E as criancinhas menorzinhas. E aí, quando for maiorzinho, já não vai ter dificuldade mais, né? A criança já vai entender a importância daquilo, né? E vai pedir pra você e vai ser muito mais tranquilo, né? Graças a Deus, isso é muito importante, essas dicas, gente, porque a gente fica apavorado e às vezes o trauma tá em nós, né? Sim. Se eu já tive traumas com dentistas anteriores, porque hoje nós temos, né, muitos estudos avançados de técnicas para isso, a ida ao dentista não tá mais como era antigamente, né? Então acaba que uma coisa vai passando para outra e vai ficando mais leve, né? O cuidado com os dentes que é tão importante. E quando os dentinhos começam a cair? É uma mistura de alegria com medo. Que tem criança que pula de alegria, tem criança que abre a boca a chorar, né? Como que os pais podem trabalhar esse momento e quais os cuidados a ter com a chegada dos dentes permanentes? Sim, boa pergunta essa. O que acontece? Né? No momento de troca, às vezes os pais já ficam muito ansiosos, querendo que troca. Tem pai que chega assim, não caiu. E a gente pode ter um período de esperar até de 5 a 7 anos acontecer essas trocas. E as crianças normalmente passam muito leve, porque vê o coleguinha trocando o dente, então eles passam muito leve. O que incomoda, às vezes, é porque quando o dente tá bambo, a criança não quer comer. Então não quer morder a maçã que a tia Isa pede pra morder, não quer rasgar o pãozinho. Gente, a Gabi foi uma tristeza. A Gabi, ela ficou sem comer. Ela falou, sem comer. Mãe, não quero. Falei, Gabi, ela ficava assim. Falei, Gabi, abre a boca. Ela não abria a boca. Agora, uma coisa muito boa do primeiro dentinho que a Gabi perdeu foi que ela largou a chupeta. Então ela não conseguiu mais chupar a chupeta, então foi uma beleza. A primeira dentinho caiu, me ajudou demais, nem fiz esforço. Ela mesma jogou pra lá. Porque eles ficam com nervoso, porque fica nervoso. Bambo. Então tem criança que fica com nervoso e tem criança que não liga, né? Então a gente não tem muito o que fazer. Se a criança estiver muito nervoso, às vezes a gente acelera tirando aqui no consultório. Mas se a gente conseguir fazer a criança mastigar, esperar cair naturalmente. Cair naturalmente, melhor para eles. Entendi. Né? Mas tem esse período. E agora, quando começa a nascer os dentinhos, eu peço os pais para ficarem muito atentos em uma coisa. Nasce, junto com as trocas dos dentes da frente, começa a nascer um dente permanente atrás, antes dos de trás caírem. Então nasce, o pai não percebe que é dente permanente e acaba não tendo aquele capricho, às vezes, de escovar lá atrás, porque nessa fase a criança começa a escovar mais o dente sozinho. É verdade. Então eu peço sempre que os pais, nesse período de troca, pelo menos uma vez no dia, na faxina ali da escovação, caprichar na escovação lá atrás, porque vai vir um dentinho permanente lá atrás. Olha só, então, e o dente permanente, gente, tem que ter essa consciência.
É o dentinho que fica, é o dentinho que você tem que cuidar mais dele, né? Porque realmente ali começa os problemas. Aí já né? era, aí a gente não troca mais, Não troca, né? não vai nascer outro, né? Isso é muito importante. Bom, e quando pensamos em dentista, a gente foca muito nas cáries, igual você falou que é um problema muito sério, o mais comum que tem, tanto em crianças e em adultos, mas existem outras doenças bucais que precisam ser prevenidas, certo? Fala pra gente um pouco sobre elas e como a gente pode evitar. Então, existe a gengivite, que é quando a gengiva fica inflamada. Então, aquele acúmulo de sujeira ali, a criança que tem pai, às vezes, que não escova nunca. Não passa o fio dental. Não passa o fio dental. E já veio crianças aqui com essa inflamação na gengiva, assim, por falta de escovação. Então, a gengivite associada à placa, à sujeira, que é uma das mais comuns também. Que dá pra gente prevenir, e problemas ortopédicos, por exemplo, mordida. Às vezes a gente tem que morder igual uma caixinha e uma tampa de sapato. Às vezes a criança morde ao contrário, a tampa fica pra dentro. Entendi. E a base que é da caixinha fica pra fora. E isso a gente consegue, se a criança tiver e a gente acompanhar desde novinho, a gente consegue fazer essa prevenção cedo, fazer essa alteração de mordida cedo. São uma das mais comuns assim. Existe, por exemplo, gengiva-estomatite herpética, que não tem como a gente prevenir, que é o contato com vírus da herpes. Aí, gente, é no chão, é criança na escola, põe tudo na boca. Mas tem as lesões bucais que a gente consegue muito aliviar, o pessoal não sabe muito disso, que é com laser. Aqui no consultório a gente tem laser, por exemplo, lesões de gengiva-estomatite herpética, lesões bucais de mão, pé, boca, lesões de afta, que às vezes a criança dá muito e sofre muito, a gente faz a aplicação de laser, rapidinho acelera a cicatrização. Então, nesse ponto, assim, a gente pode ajudar também. Nossa, muito legal, tá vendo? Muito bom. E agora vai ter um pode, não pode. Essa parte eu adoro, porque a gente aprende muito, né? A cada frase é o não pode e aqui o pode. Que aí a gente vai ter uma explicação da Isabela em cada frase que eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Então, a primeira, vamos lá. Pode usar enxaguante bucal nas crianças? Pode ou não pode? Ou as duas e você explica o porquê? Não pode. Não pode. E a Gabi me pediu outro dia. Levei ela na farmácia, ela, mãe, eu quero isso aqui. Eu falei, já, não, isso não pode não. Eu vou explicar. Não é que não pode, é porque enxaguante bucal a gente só usa quando tem indicação. Então, às vezes, a gengiva tá inflamada, tem um acúmulo ali de placa, aí eu peço para usar. Mas sem indicação não pode usar. Então, usar como rotina, pós-escovação, usar o enxaguante bucal, não. Principalmente em crianças menores de 6 anos, que não sabem cuspir direito. A gente engole. A criança não pode engolir esse enxaguante bucal, mesmo que seja sem álcool. Não pode engolir. Então, enxaguante bucal é só com indicação. Olha só, então, papais, é bonitinho o vidrinho dos Minions, mas não leva pra casa não, hein? Cuidado com isso. Pode nascer dente amarelado? Pode. E aí, isso é a coloração natural do dente ou é alguma coisa que a gente pode tratar? Existem alterações nos dentes que têm uma cor mais amarelada, por exemplo, HMI, que é hipomineralização de molar incisivo. A estrutura do dente está alterada e ele vem amarelado. Ou tem outra questão, que quando nasce o dente permanente ele tem uma escala de cor. Então ele pode ser muito clarinho, mais amarelado, mais acastanhado. Então tem essa escala de cor. Quando nasce esse dente permanente, os pais estão acostumados com o dente descido muito branco. Aí fica naquela fase de dentição mista, dente permanente, dente descido em boca, vê aquele dentinho branquinho e o permanente mais amarelado. Então você acha que o dente está mais amarelado, mas ele não está tão assim. Mas é normal, então? É normal. É normal. Agora tem as alterações, que HMI, por exemplo, que vem bem amarelado, que a gente tem que fazer um tratamento. Legal. O uso de medicamentos pode afetar na dentição? Pode ou não pode? Não pode? Não. O que acontece? Os medicamentos, porque é cultural que meu filho tomou muito antibiótico. Já ouvi falar isso. E deu cárie. Já ouvi falar isso. Não é isso. Mancha branca, aquelas manchas brancas, eu já ouvi falar que antibiótico causa mancha branca no dente. Mito. Por quê? O antibiótico, por exemplo, é por açúcar. Então, o açúcar, o veículo, para a criança dar cárie, tem que ficar lá o dia inteiro tomando aquele potinho de antibiótico. Sem fazer escovação nem nada. Sem fazer escovação. Então, não é isso que dá a cárie, que dá essa alteração, tá? Então, é mito. O antibiótico não estraga os dentes, não. Antigamente,
um medicamento, tetraciclina, quando as grávidas usavam. Então, quando tava... Eu apontei, mas você não tá grávida. Não, pelo amor de Deus! Não, quando as... É porque depois eles Depois começou a falar, olha, a Jô tá de vestido lindo hoje. Gente, pelo amor de Deus. Quando as gravidinhas tomavam durante a gestação, a criança vinha com uma alteração por causa desse medicamento. Mas hoje já não dá mais pra Olha grávida. que beleza, né? E então o antibiótico não estraga o dente. O medicamento, né? Não Ah, estraga então o tá dente, não. tranquilo. Eu tinha esse mito aí, achava que podia. Não. Muito legal, tá vendo? A gente tem- aprende muito aqui. Isso, tem que usar o antibiótico, É. claro, e tem que escovar o dente normal igual durante o dia. O que eu peço, às vezes, a gente conseguir fazer com que o antibiótico não use de madrugada, melhor. Né, se conseguir fazer os horários. Mas também usar de madrugada não vai fazer dar cara, porque é por um período curto de Entendi, tempo. Tá? muito bom, ótimo. Pode usar escova elétrica em criança? Pode. Ah, aí, legal. Pode Escova usar. é uma atração, né? A escova elétrica, comparada com a escovação tradicional, ela ajuda a limpar, remover aquela placa mais, né? Porque tem, além dos movimentos, Sim. tem a rotação da escova elétrica, mas tem que fazer os movimentos. E, além de tudo, é uma atração. Às vezes a criança, eu falo assim, não coloca ainda escova elétrica não, deixa seu filho dar sinais ali que não tá querendo escovar, então Tá é um jeito de entediado. incentivar a escovação, então acha divertido, acha legal, e ligar. E às vezes crianças que têm mais sensibilidade na boquinha, eu também indico a escova elétrica que ajuda a dessensibilizar. Muito legal, isso aí. Criança pode chupar a pasta de dente? Tem criança que gosta de passar o dedo ali. Lamber, não pode, gente, não pode. Não pode. O que acontece? O creme dental que a gente indica hoje é com flúor, né? A partir de 1000 ppm de flúor. E tem uma quantidade certa para cada idade. Isso é muito importante, gente. Então, a cada idade tem o número de escovações e a quantidade para colocar na pasta ali, na escova. Se a criança ficar chupando, vai dar o excesso. E esse excesso, quando vier as trocas dos dentes, os dentes permanentes podem vir com umas manchinhas brancas que a gente chama de fluorose. Então, excesso de flúor. Tá então, vendo? a gente não indica. Não indica. Até para criancinhas menores já é com flúor? Já é com flúor. Olha desde que legal. o primeiro dentinho. Antigamente, não. Exatamente. Antigamente Eu não. tinha isso também. Hoje, desde o primeiro dentinho, só que é grãozinho de arroz, muito pouquinho. Muito pouquinho. Isso aí, legal. Posso arrancar os dentes do meu filho em casa? Oh, meu Deus, papais e mamães aí. Já foi a época da porta, né, gente? Amarrar na porta e pá! Vamos deixar assim, um pode Assim, não pode. é. Porque não é uma regra que você não pode arrancar em casa, mas para arrancar o dente do seu filho em casa tem que ser uma coisa muito natural. Senão você vai traumatizar ele, vai machucar e vai dar trabalho para mim aqui depois. Exatamente. Né? Para depois recompor aí, porque foi uma extração traumática, né? Uma remoção traumática. Então, assim, se for muito natural, a criança muito tranquila. Agora, a criança que tá lá com aquele dentinho bambo, tensa, não gosta que coloca a mão. Não coloca. Deixa cair naturalmente ou qualquer coisa traz aqui. Exato, né? Que a gente vai conversando e a gente tem coisas para deixar, analgesiar ali, aliviar e a criança não sentir. Deixar mais tranquila, ótimo. Posso escovar os dentes e depois dar o leite para a criança dormir? Como que é essa ordem aí? Então, o ideal é que não. Né? O ideal a última coisa que a gente deve fazer é escovar os dentes. Então, leite materno não, tá, gente? Leite materno, amamenta madrugada. Essa é a depois. próxima pergunta. Então, eu já antecipei. Já pode falar. Mas, agora, o leite de fórmula, o ideal é a gente fazer a escovação depois do leite. Então, a criança toma o leite e a gente escova depois. Claro que bebezinhos a gente não consegue fazer essa ordem, porque ainda mama de madrugada. Mas quando for ficando maiorzinho, faz isso. Escova depois. O que eu fazia lá em casa? Por isso que eu colocava o Gabriel, escovava na cama, a luz apagada, ele tomava o leite, eu escovava ali mesmo. Eu não atrapalhava a rotina dele do sono. Porque acaba que o leite, ele já vai dando aquela molezinha, né? Exatamente. E aí você já leva o menino pra escovar o dente e já acorda ele, né? Então faz isso. Entendi. Escova ali depois até a criança não dormir mais, mamando, e você conseguir fazer a escovação normal. Muito bom. Posso passar anestésicos para aliviar os sintomas do nascimento dos dentinhos? Não.
Não. Hoje a gente não indica aquelas pomadinhas... na verdade, o que não é indicado mais é aquele nenedente. Nenedente. Então, o nenedente foi proibido porque ele realmente tem anestésico na composição. Olha só. Então, o excesso pode correr risco de intoxicação, né? Então, a gente não indica mais. Tem alguns que a gente indica que são mais naturais, mas assim, em último caso, eu prefiro fazer de forma mais natural. Então, massagear ali com mordedores, tem mordedor aquele de bananinha. Os geladinhos. Que é anestesia natural, né? Tudo gelado ajuda a ter uma analgesia ali. Frutinha gelada, fazer um picolézinho gelado, fazer picolézinho de leite, picolézinho de fruta. Então, isso é a maneira mais natural. Aí, se estiver muito, muito incomodado, aí a gente pensa no que fazer, gente, mas porque sem indicação. Fase difícil, tá? Essa fase de romper dente, as crianças ficam num estresse. Eu imagino como deve doer, né? A gente não lembra muito bem, mas é uma fase muito complicada para os bebezinhos, até o dente romper. Tem criança que fica, né, perde noite de sono e desestrutura a rotina toda, né? Isso pode acontecer, natural, mas é o período que eles vão passar ali, já acaba também. Isso. A gente tem que ter paciência. Tem que ter paciência, muito bem. E o leite materno, falando dele, né, ele pode ajudar na saúde bucal? Sim. É mesmo? Sim, ó. Pode. Pode. Ele pode. O que acontece? Quando a criança está amamentando, vamos falar na saúde bucal como um todo. A gente brinca que o peito da mãe, né, a mama, é o primeiro aparelho ortopédico da criança. Então, amamentando vai fazer desenvolver perfeitamente o queixinho, porque a criança já nasce com esse queixinho para trás por causa da hora ali do parto, né? Se o parto for natural. Então, ele para desenvolver. E, além disso, na boquinha, ele tem substâncias importantes para a flora bacteriana da criança. Então, por isso que quando a criança está amamentando e não tem dente ainda, a gente pede para não escovar, não limpar. Porque antigamente, o pessoal passava gás, já caiu por terra. Deixa lá porque o leite ele ajuda. As substâncias são importantes. Olha que legal, tá vendo? Não, amamentar é uma delícia, né? Então, é aquele momento ali maravilhoso. E ajuda em tudo, né? No desenvolvimento da criança. E essa última aqui é bem polêmica, eu deixei pro final, porque a gente precisa de explicações. Pode dar chupeta pro bebê? Como que os odontopediatras aconselham os pais nesse sentido? Essa é polêmica. Polêmica. Não pode. Não pode. Mas eu sou a tia Isa e eu sou mãe. Né? Então, eu preciso orientar que chupeta, mamadeira, qualquer bico artificial é prejudicial para o crescimento facial, pode dar uma alteração de mordida, a criança começa a respirar mais pela boca, a criança que respira pela boca é mais agitada, dorme mal, então tudo pode acontecer. O ideal é não dar, tá? Então não existe uma chupeta que, essa chupeta tem o bico menos. Torto. Não, tudo prejudica. Não, tudo prejudica. Qualquer bico artificial prejudica. Só que eu entendo também o uso. Né? Então, não posso ser hipócrita, né? O Gabriel meu usou a chupeta. A fase de recém-nascido acalma, então assim, acalma. É um alívio para os pais. Então assim, eu também fiz uso, precisei usar mamadeira também. Mas a família que precisa e que decide usar esse tipo, a chupeta, a mamadeira, o que for, eu oriento que pensar o quanto antes remover. Então, já dá sabendo que tem que remover e o quanto antes, porque aí a gente consegue dar uma administrada, talvez, nessas alterações. Nem sempre, tá? Consegue, mas a indicação é não usar. Não usar, de preferência não dá. Mas é aquela coisa, tem criança que aí não usa e pega o dedo, gente. E aí eu já ouvi odontopediatras falar, antes da chupeta que o dedo. Né? Porque o dedo aí lascou. Como é que vai fazer para arrancar o dedo do menino? O que acontece? Aí, outra polêmica. Polêmica. Tem duas linhas de pensamento na odontopediatria. Sim. Tem profissionais que preferem que a criança use o dedo como chupeta. E tem profissionais que preferem a chupeta, porque alguns falam que o dedo prejudica menos na questão de alteração de facial. Sim. E tem profissionais que acham que remover o dedo é mais difícil, então melhora a chupeta. Então tem duas linhas aí, mas tudo é ruim. É verdade, né? Tudo é verdade. Tudo vai dar trabalho para tirar, né? A chupeta vai dar trabalho para tirar, o dedo, sei nem como é que faz. Porque como que vai ser o dedo, né? Mas realmente os pais têm que estar atentos aos prazos, né? Quanto mais tempo,
mais prejudicial vai ser. Pior vai Então, ser. igual ela falou, quanto antes criar essa estratégia aí, negociação, tem altas negociações para vender a chupeta. Papai Noel. Papai Noel e tudo mais, né? Fala do dente, fala da chupeta, para ver se você consegue. Inclusive, aqui tem a caixinha da chupeta? Aqui não tem a caixinha da chupeta, mas... Já ouvi dizer que os lugares têm. Tem sim. Aqui não tem a caixinha da chupeta, mas eu consigo fazer com que as crianças... Confia em você, dê né? chupeta, Tia Isa dá é a chupeta. fada da A chupeta. gente tenta, assim, quando a criança é maiorzinha, a gente consegue bem, a não ser que ela tenha um apego muito emocional e eu preciso de ajuda de outros profissionais. Os profissionais, isso. Aí Mas, entra uma equipe. normalmente, é uma equipe multidisciplinar, né? Mas normalmente a chupeta a gente consegue fazer negociações aqui, a criança vem, ela sente importante, incentiva e consegue fazer essa remoção. Exato, muito legal. Gente, eu quero mais uma vez agradecer a Isabela por tanto conhecimento, né, de ter a generosidade de compartilhar com a gente. E a iClean, né, que é essa clínica maravilhosa, multisserviços, né, ela completou 1 ano no mês de setembro. E eu já quero parabenizar a Isabela e a linda da Ana Luísa, que, né, já esteve aqui no Jogo de Entrevista 2 vezes, maravilhosa, parceira aqui da Isabela. Pelo profissionalismo e a preocupação em cuidar com a nossa saúde de forma integrada, né? Proporcionando para os seus pacientes serviços diversos para a saúde e bem-estar. Fala pra gente, Tia Isa, quais os serviços hoje a iClean oferece, como essa clínica que está cada dia mais bonita, como que tá esse processo hoje aqui da saúde integrada da iClean? Então, antes vou agradecer, muito imagina. obrigada pelo convite, eu amo passar informação mesmo. Meu Instagram é voltado realmente para isso. Já vou deixar o endereço para vocês seguirem. Mamães e papais precisam... Para passar o dia a dia e mais ainda as informações de saúde bucal mesmo. Mas aqui na clínica a gente tem profissionais da parte odontológica, todas as áreas. Então, odontopediatria, prótese, implante, sobre clareamento, canal, cirurgia... pério, que é questões de gengiva. Então, a gente tem todas as áreas odontológicas, tudo que precisar. Temos psicólogas infantil, psicóloga de adulto, nutricionista adulto, nutricionista infantil e também a nossa farmacêutica esteta, que faz essas coisas de estética, capilar, estética facial, botox, corporal, botox, harmonização. A gente tem tudo aqui. Então, a ideia é fazer o pessoal ficar aqui mesmo, um atendimento multidisciplinar. A gente conversa muito entre os profissionais. Eu, muito com a tia Carol, que é a nossa psicóloga, e com a Regina, que é a nutricionista infantil. Eu tenho esse trabalho muito em conjunto. As meninas entre eles, a psicóloga de adulto também. É muito bacana. Isso, e entrega um serviço completo aí para toda a família, né? Não só para os pequenininhos, mas para os adultos também. Sim. E vem aqui e trata a família toda, né? Sim. Bom, eu quero mais uma vez agradecer, né, aos patrocinadores do episódio de hoje, né, do Josi Entrevista, a fábrica que presenteou o Gabriel, que vai ficar mais fofo e mais lindo ainda com a blusa que ele ganhou. Depois posta a foto lá pra gente ver, hein? Gabriel, lindo, modelo maravilhoso, usando roupa da fábrica. Moda Kids Teen, essa loja maravilhosa. Já segue o Instagram aqui e acompanhe. Quero também agradecer a Ering Lafayette, que está me vestindo no mês de outubro. Esse vestido maravilhoso, já deixei lá no Instagram para vocês acompanharem o look do episódio de hoje. Ering arrasando, só coisa linda. A gente apaixona quando entra lá, já segue o Instagram também. Quero também agradecer a Instituto Maíra Brandão, maravilhosa. Nós amamos ela, né? Amamos ela. Maíra, um beijo pra você. Obrigada por estar aqui no Josi Entrevista. Quero também agradecer Piranguita Material de Construção. Gente, não dá, né? Felipe, marido da Isabela, obrigada por estar aqui apoiando o Josi Entrevista. Essa família Piranguita Material de Construção maravilhosa. Obrigada por estar aqui. Destaque Cosméticos, obrigada também a toda a família Destaque. Via Calçados também, Dalvinha e toda a família Via, obrigada. Love Story Filmes, Paulinho, meu querido, obrigada também por estar aqui. Guilherme Amorim, personal trainer, maravilhoso, tô lá ralando com o Guilherme, obrigada, querido, sempre. Bela Acessórios, Simone, maravilhosa, Isabela também ama, né? Também estou! Estamos lindas de Bela. Simone, maravilhosa, Bela Acessórios também, todos os episódios eu tô usando o look lá da Bela. Estúdio Rafaela Miranda, que está fazendo os meus penteados. Gente, todo episódio um penteado novo. A Rafa, que é super rápida, ela fez esse penteado meu com 15 minutos. Maravilhosa. Obrigada, Rafa, pelo carinho, por estar aqui no Josi Entrevista, viu? E a iClean, essa clínica maravilhosa. Obrigada, viu, Isabela?
pela generosidade de ter compartilhado com a gente. Já segue aqui o perfil da Iclin, o perfil da Isabela, para estarem sempre acompanhando o trabalho dela nas redes sociais, né? Toda a movimentação aqui da clínica também, as meninas todas que trabalham aqui maravilhosas, já segue lá para acompanhar. Quero também pedir para você se inscrever no canal Josiane Zinato do YouTube para poder apoiar esse projeto também, né? Dos episódios que estão indo ao ar todas as sextas-feiras, episódios inéditos, muito conteúdo legal, gente. Esse mês de outubro está começando com a Thaisa e vai ser um mês para os papais, para as mamães, para as titias, para as avós, para todo mundo acompanhar e melhorar ainda mais a qualidade de vida do seu baixinho aí na sua casa, viu? Então vai ser um mês de outubro muito importante para as crianças, né? Então acompanhe todos os episódios aqui. Lá no meu Instagram, Josiane_Zinato, tem os melhores momentos nas quartas-feiras, mas se inscreve lá no YouTube para sempre acompanhar o episódio completo, viu? Obrigada pelo carinho, até o próximo episódio, até mais. Obrigada, tchau, tchau.